a gravação para depois postar para vocês. Tá dando para me ver aí, Isabela, certinho? O áudio tá bom, o vídeo tá bom. Qualquer coisa você me fala aí, tá? Beleza. Esperar só mais uns minutinhos para ver se alguém mais entra. Mais 2 minutinhos a gente começa aqui. Foi o módulo 12 que o Virgílio trabalhou com vocês, né? Beleza. Obrigado. Tranquilo então, é de boa. Só para confirmar. Bom, eu não vou começar porque se alguém entrar depois ele pega a gravação e vê. Para também, porque tem bastante exercício nessa lista do Virgílio e aí a gente, qualquer dúvida, eu vou resolvendo os exercícios. Qualquer dúvida você pode mandar aqui as mensagens, beleza? Eu vou fazer a listinha dele aqui. Tá vendo? Tá dando para ver bem os slides aí? O slide aparecendo no módulo 12, só para me confirmar. Beleza. Então, boa tarde, né? Espero que você esteja bem, todos bem, né? Você, Isabela e mais quem entrar daqui para frente. É, o Virgílio trabalhou com vocês hoje o módulo 12, que é a transformação isobárica, que a pressão é constante, e a isocórica, que o volume é constante. Tudo bem? Essas transformações gasosas vão chegar a uma fórmula geral que vocês vão trabalhar daqui a uns dias, que é o famoso pivot Povotin, né? P vezes V vezes T, que é onde que eu vario tudo. Mas existem algumas transformações onde eu posso manter tanto a temperatura quanto o volume ou a pressão constante, né? No caso aqui, a isobárica, como eu falei, é a pressão e a isocórica é o volume. O Virgílio passou esses 8 exercícios aqui para vocês, né, da tarefinha aí para resolver, da página 169 a 171 da apostila 2. E eu vou começar fazendo a partir do 222 mesmo. Bom, vamos lá. Ele fala assim, ó, um cilindro munido de êmbolo contendo um gás ideal, representado pelo ponto 1 no gráfico. Em seguida, o gás é submetido sucessivamente à transformação isobárica, evolui de 1 para o ponto 2, isocórica evolui do ponto 2 para o ponto 3 e isotérmica evolui do ponto 3 para o ponto 1. Ao representar os pontos 2 e 3 nas isotermas indicadas, conclui-se que... Bom, antes da gente continuar lendo as respostas, vamos pegar aqui, ó, transformação isobárica, pressão constante. Então, de 1 para 2, a minha pressão foi constante, ó. De 1 para 2, se a gente olhar no gráfico aqui, ó, tem pressão desse lado. Então, de 1 para 2 ou de 2 para 1, a pressão aqui, ó, se manteve 2 atm, 2 atmosferas. Isocórica, ou seja, volume constante, do ponto 2 para o ponto 3. Então, daqui para cá, se a gente reparar, meu volume nessa aqui é 20 litros, beleza? E por fim, isotérmica é quando a temperatura é constante, que são essas curvas aqui, ó. Essa temperatura, então aqui, ó, 2, eu tenho uma temperatura T, em 1 e 3 eu tenho uma temperatura de 300 Kelvin. Aí ele fala assim, ao representar os pontos 2 e 3 nas isotérmicas indicadas, conclui-se que... Deixa eu fazer um negocinho aqui, ó. A temperatura do gás no estado 2 é de 450 Kelvin. Então vamos lá. No estado 2, vamos olhar aqui. Ponto 2 é esse aqui. Ele nos deu a curva, mas ele não falou a temperatura. Bom, como a gente sabe os processos aí isotérmica, isocórica ou isobárica,
a gente pode usar essas relações. Por exemplo, se eu quiser eu quero achar essa temperatura, eu posso fazer uma relação entre o ponto 2 e o ponto 1. Tudo bem? Vamos fazer uma continha aqui. Então, jogando na minha luzinha aqui, eu vou colocar assim. Vamos lembrar, quando eu tenho uma transformação isobárica, que nem é o caso de 1 para 2 ou 2 para 1, né? A minha pressão é 2 atmosfera constante. Então, eu chego nessa relação aqui. Ou V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2, aqui eu inverti porque foi de 2 para 1, que nem mostra a flechinha. Tudo bem? Então, vamos lá. Substituindo os valores, o meu V2, que é volume de 2, no ponto 2, é de 20 litros. Tudo bem? E a minha temperatura T2 é o que eu quero descobrir. O meu volume V no ponto 1 é 10 litros e a minha temperatura no ponto 1, como ele indica aqui na curva, é 300 Kelvin. Fazendo essa continha, a gente chega numa temperatura aqui, ó, dessa isoterma que a gente fala, de 600 Kelvin. Então, nessa curva aqui do ponto 2, a minha temperatura aqui é de 600 Kelvin, beleza? Então ele fala lá, a temperatura do gás no estado 2 é 450. A gente viu que já está errado, porque é 600. B, a pressão do gás no estado 3 é de 2 atmosferas. Então vamos lá. Estado 3 é esse ponto aqui. A minha pressão, ó, se eu esticar aqui uma linha, vai ser de 1 atmosfera aproximadamente. Também a B está errada. C, a temperatura do gás no estado 3 é de 600 Kelvin. Estado 3, temperatura que está marcando aqui, 300 Kelvin. D, o volume do gás no estado 2 é de 10 litros. Vamos lá. Estado 2, volume aqui, 20 litros. Então está errado a D também. E por fim sobrou a E, a pressão do gás do estado 2 é 2 atmosferas. Então aqui, estado 2, se eu vier na pressão, 2 atmosferas, alternativa E correta, tudo bem? Só para confirmar, a gente precisou fazer uma continha aí, beleza? E é muito comum cair esse tipo de exercício em vestibular, interpretação de transformações aqui. É um exercício legalzinho esse daqui. Apesar de fácil, mas é muito comum cair principalmente em primeira fase. Continuando aí. Deixa eu abrir o celular que apagou aqui a tela para deixar as mensagens. Segundo a lei de Charles e Gay-Lussac, mantendo-se a pressão constante, o volume ocupado por um gás aumenta proporcionalmente ao aumento da temperatura. Considerando a teoria cinética dos gases e tomando como exemplo o gás de hidrogênio, que é o H2, é correto afirmar que esse comportamento está relacionado. Então vamos lá, ele está falando que eu estou aumentando a pressão e a temperatura, eles são diretamente proporcionais, esses aumentos. É só a gente pegar numa panela de pressão, quando eu começo a aquecer ela, começa a aumentar a pressão lá dentro. Tudo bem? Então o que está acontecendo? Quando aumenta a temperatura, o movimento das minhas moléculas começa a ficar maior. E elas vão se chocando mais com as paredes do recipiente fechado, por isso que a pressão aumenta. Vamos ler alguma alternativa que se adequa a isso que eu expliquei. A. Do tamanho médio de cada átomo de hidrogênio devido à expansão de suas camadas eletrônicas. Não. Quando eu aumento a temperatura, as minhas camadas eletrônicas não vão mudar. O átomo não vai aumentar de tamanho, ele só aumenta ou diminui de tamanho se torna um cátion ou um ânion, que não é o caso aqui. E é uma molécula, né, que a gente está trabalhando. O tamanho médio das moléculas de hidrogênio, pois aumenta a distância das ligações. Não, isso daí não vai mudar. Ele vai aumentar o movimento, mas o tamanho da ligação não se altera, tamanho médio. C. O tamanho médio das moléculas de hidrogênio, pois aumenta as interações entre elas. Não, não vai aumentar o aumento da temperatura, isso aqui. E também não vai mexer no tamanho médio da molécula. D. O número médio de partículas por causa das quebras de ligações entre átomos de hidrogênio de H2 formando 2H. Também não, porque quando eu aqueço não vai ter uma quebra de moléculas aqui, a não ser que eu aquecesse muito, desse uma energia muito grande, suficiente para quebrar essa ligação. O que não é o caso que ele está querendo saber. Ele está querendo saber em relação à lei de Charles e Gay-Lussac. E por fim, E. Das distâncias médias entre as moléculas de hidrogênio e das velocidades médias. Sim, né? O que acontece? Quando eu tenho o aumento da temperatura, as minhas moléculas vão aumentar a velocidade e a distância delas vão se aumentar. Tudo bem? Vai aumentando conforme a velocidade também aumenta. Então, isso
ficou a alternativa E. Tranquilo? 226 aí, pessoal. Fala assim. Considere que o interior de um atanor, para quem não sabe, o atanor também não sabia o que era, mas era tipo uma espécie de um recipiente onde os alquimistas queriam fazer a pedra filosofal. É um recipiente fechado, onde pode aquecer, onde não tem nem perda para o ambiente, nem entrada de gases de fora para o ambiente ali de dentro do nosso recipiente, que é o atanor. Ele fala assim, corresponde a um volume invariável, ou seja, constante, sob uma pressão inicial de 1 atm, de um gás monatômico e que não há dissipações de calor para o meio exterior. Após fechado, seu interior é aquecido de 30 Kelvin para 720 Kelvin. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a pressão interna final, resultado do processo isovolumétrico pelo qual passa o gás dentro do forno, né? Então, ele já está falando que o processo é isovolumétrico. Lá no começo ele já falou, porque o volume não era variável. Esse exercício bom para a gente, ele deu uma coisa boa para a gente, ele já deu a temperatura em Kelvin. Lembra? Nesses exercícios a gente só pode trabalhar com qualquer tipo de volume, qualquer tipo de temperatura, e pressão. A temperatura tem que ser necessariamente em escala absoluta, que é de Kelvin, porque senão pode dar, por exemplo, se eu trabalhar com menos 30 graus Celsius, a minha pressão e meu volume vão dar negativo, então não tem como eu ter volume e pressão negativa nesse sentido, tem que ser na escala absoluta, beleza? Onde foi toda a teoria proposta. Então vamos lá, a gente vai fazer essa continha. Se eu sei que é uma transformação isovolumétrica, eu chego nessa formulinha aqui, ó. Pressão inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final sobre temperatura final. Pessoal, eu coloquei PI, PF, TI, TF, não importa aqui, ó. Você pode colocar P0, P, T0, T, T1, P1, P2, não importa. É só uma forma de representar inicial e final, que foi eu coloquei esse I de inicial e F de final. Agora é só substituir os valores. A minha pressão inicial, ele falou para a gente que era uma atmosfera, a minha temperatura inicial 30 Kelvin, a minha pressão final é o que eu quero descobrir, minha temperatura final ele falou para a gente 720 Kelvin. Substituindo aí os valores e fazendo as continhas, eu vou chegar numa pressão final de 24 atmosferas, alternativa E. Tranquilinha a conta, não tem muito segredo. De novo, isso aqui é muito comum cair em primeira fase. E o bom é que normalmente não são contas muito complexas, né? Normalmente é algum valor que dá para cancelar com o outro, facilitando a sua vida também. Dá para complicar? Dá. Mas dificilmente ele vai complicar isso numa primeira fase, a não ser que for um vestibular de um nível mais elevado, como os militares. Mas no geral ele faz isso daí. Ou ele pode complicar em alguns valores mais complexos para você fazer contas, né, mais chatinhas, com vírgulas e tal. Tudo bem? Exercício 227. Uma amostra de nitrogênio gasoso ocupa um volume de 20 ml a 27 graus Celsius e a pressão de 800 milímetros de Hg. Que volume ele ocuparia essa amostra a uma temperatura de 0 graus Celsius na mesma pressão de 800 milímetros de Hg? Bom, ele está falando que a pressão não vai se alterar, que é 800 milímetros de Hg, então isso daí é uma transformação isobárica, né? E aí então a gente chega naquela relaçãozinha agora, antes de eu fazer a continha, tá a temperatura em graus Celsius, então vamos transformar para Kelvin, né? Lembra? Para eu transformar em Kelvin, eu pego a minha temperatura em graus Celsius e somo 273. 27 graus Celsius equivale a 300 Kelvin. A minha temperatura final é 0 graus Celsius mais 273 Kelvin. A nossa relação aqui, ó, como é uma transformação isobárica, é VI sobre TI, VF sobre TF. Substituindo os valores, o meu volume inicial é 20 ml. Eu não preciso converter para litro aqui, porque o meu resultado vai dar em litro. Saiu errado aqui, ó, eu coloquei PF, VF aqui, tudo bem? Depois eu corrijo lá, mas é VF. 300 igual a 273, que é a nossa temperatura. Fazendo a continha, a gente chega num volume final de 18,2 ml. Alternativa C. Tranquilo?
Continuando aí. Essa questão da Unesp aqui, ela parece um pouco confusa, tem muito texto, tem essa figura aí, mas não, você vai ver que ela é bem de boa aí. Vamos lá. Opa, desculpa, eu já dei spoiler aqui da resposta. Vamos lá. Uma equipe de cientistas franceses obteve imagens em infravermelho da saída de rolhas e, consequentemente, o escape de dióxido de carbono em garrafas de champanhe que haviam sido mantidas por 24 horas a diferentes temperaturas, como mostra a figura 1 e 2, mostram duas sequências de fotografias tiradas a intervalos de tempo iguais usando garrafas idênticas sobre duas condições de temperatura. Então tem aqui a figura 1, que ele fala que a garrafa estava a 18 graus Celsius, e a figura 2, que estava a 4 graus Celsius. Aí ele fala assim, ó, as figuras permitem observar diferenças no espocar de champanhe a 18 graus Celsius. Logo no início, observa-se que o volume de CO2 disperso na nuvem gasosa, não detectável na faixa de luz visível, mas sim do infravermelho, é muito maior que a temperatura de 4 graus Celsius. Numa festa de fim de ano, os estudantes utilizaram os dados desse experimento para demonstrar a lei que diz: o volume ocupado por uma amostra de gás sobre uma pressão e temperaturas constantes é diretamente proporcional ao número de moléculas presentes. Não, né, pessoal? O volume não vai ser proporcional ao número de moléculas presentes. O volume vai ser sempre do recipiente. Então, não vai... Se eu tiver um recipiente lá de 50 litros e tiver uma molécula só, eu vou ter que falar que o meu volume daquele gás é 50 litros, apesar de só ter uma molécula, tudo bem? Depois vocês vão trabalhar, ou já trabalharam o PV igual a nRT, e você vai ver que o número de mols é proporcional aí à pressão, volume, essas coisas, então não pode ser. Vamos ler a letra B. A pressão de uma quantidade fixa de um gás em um recipiente de volume constante é diretamente proporcional à temperatura. É o que a lei isobárica fala, né? Desculpa, isovolumétrica. A pressão, não, no caso aqui vai ser isobárica, né? Porque está falando uma quantidade fixa de uma pressão. O volume, desculpa, isovolumétrica, está falando aqui volume constante, eu inverti. A pressão vai ser diretamente proporcional, porque não é P sobre T. Se eu aumentar a pressão, para manter constante o meu valor, tem que aumentar a temperatura consequentemente. É igual ver aqui, ó, uma temperatura mais alta, ó, a quantidade de gás que saiu foi maior, porque a pressão estava maior. Com uma temperatura mais baixa, a pressão foi menor. Então, consequentemente, a pressão é menor. Tudo bem? Então, ficou a alternativa B de bola. Eu não vou ler as outras, porque senão eu vou perder tempo aqui, mas essa resposta é a mais correta aí. Tudo bem? É só pensar nessas leis aí, tranquilo? Qualquer dúvida pode perguntar aí. 234. Num recipiente de 12,5 ml de capacidade, está contida uma certa amostra gasosa cuja massa exercia uma pressão de 685 mm de Hg a uma temperatura de 22 graus Celsius. Quando esse recipiente foi transportado com as mãos, sua temperatura elevou-se para 37 graus Celsius e a pressão exercida pela massa gasosa passou a ser de aproximadamente... Bom, ele está falando que ele tem um recipiente de 12,5 ml. E ali a gente tem que entender que esse recipiente está fechado, então esse volume não vai se alterar. E o que aconteceu quando ele transportou esse gás, esse recipiente? A temperatura aumentou de 22 para 37. Ele quer saber para quanto que a minha pressão vai aumentar. Só que vamos tomar um cuidado aqui, ó. A minha pressão aqui está em milímetros de Hg e as minhas respostas estão em atmosfera. Ou eu calculo em milímetros de Hg primeiro o meu valor da minha pressão e depois converto ela para atmosfera, ou eu já faço direto convertendo esse aqui para atmosfera e tenho resultado direto, que é como eu vou fazer aqui. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, não se esquecer, é transformar as temperaturas em graus Celsius em temperaturas em Kelvin, tudo bem? Então, a nossa temperatura T1 aí, 22 graus Celsius, em Kelvin fica 297.
desculpa, 295. E a nossa temperatura final, 37, fica 310 Kelvin, tudo bem? Para a gente converter milímetros de Hg para atmosfera, vamos relembrar a nossa conversão aqui. Eu posso falar que 760 milímetros de Hg equivale a uma atmosfera. Se eu tiver 685, eu tenho uma pressão já calculada de aproximadamente 0,9 atm, tudo bem? Então esse é o meu valor da minha pressão aí. Se você fizer essa regrinha de T, você chega no valor. Jogando na formulinha, PI sobre TI é igual a PF sobre TF. 0,9 sobre a sua temperatura inicial, que é 295, é igual a pressão final sobre a temperatura final, que é 310 Kelvin. Fazendo essa continha, eu chego numa pressão final de 0,95 atmosfera. Alternativa C. Tudo bem? 236. Esse exercício aqui parece difícil, mas ele não é tanto. O único que você tem que lembrar é uma formulinha aí da matemática. É uma questão interdisciplinar, tudo bem? Vamos lá. Ele fala assim, ó, um gás ideal a uma temperatura de 344 Kelvin ocupa completamente o interior de uma bexiga elástica com uma superfície esférica de raio 6 centímetros. Mantendo-se a pressão constante e variando a temperatura para 258, o raio da superfície esférica em centímetros que contém o gás será de... Bom, vamos interpretar o exercício. Ele falou que está dentro de uma bexiga elástica e tem uma superfície esférica de raio 6 centímetros. Então, a nossa bexiga é uma esfera. Se a gente lembrar de esfera, dá para a gente calcular o volume da esfera através de uma formulinha. Então, vamos lá. Que formulinha que é essa? Aqui está a minha esfera. O volume da minha esfera é sempre 4/3 de πr ao cubo. Esse é o volume de uma esfera. Vamos lembrar lá da matemática. Bom, vamos guardar essa formulinha e vamos transformar. Eu sei que aqui, ó, a minha pressão vai estar... ele quer que eu calcule o raio, mas ele falou que a pressão vai estar constante, ó, mantendo-se a pressão constante. Então, não vai variar a pressão dentro da nossa bexiga aí, tudo bem? Então, vamos lá. Jogando na nossa formulinha, VI sobre TI é igual a VF sobre TF. Substituindo essa formulinha nos volumes, vai ficar assim, ó. 4/3 de πr ao cubo, no caso, o meu raio inicial é 6 centímetros. Então, vai ser 6 ao cubo sobre a nossa temperatura inicial, 344 Kelvin. É igual a 4/3 de πr2 elevado ao cubo. R2 é o novo raio que a minha esfera vai ficar, tudo bem? Sobre a temperatura 258. Como 4/3 de π, 4/3 de π são valores constantes e aparecem dos dois lados da minha equação, eu venho aqui, passo a faca, né? Corto, corto. Então, eu posso cortar. Chegando nessa relaçãozinha aqui, ó, 6 ao cubo sobre 344 é igual a R2 ao cubo sobre 258. Fazendo essas continhas, isolando o que tem que isolar, tudo, eu vou chegar num raio da minha esfera 2 de 3 vezes raiz cúbica de 6. Está aparecendo 3 ao cubo aqui? Não, mas é 3 raiz cúbica de 6 centímetros. Alternativa E. Tudo bem? Exercício 237, se eu não me engano, é o último aí da nossa listinha do Virgílio. Ele fala assim, ó. Um sistema fechado e sem fronteiras móveis contém uma determinada massa gasosa inerte. Sabe-se que após o aquecimento, o sistema registra um aumento de 5% numa pressão e de 15 graus Celsius na temperatura. Considere um gás ideal. A respeito do valor da temperatura inicial, ó, ele quer saber sobre a temperatura inicial. Pode-se dizer que é inferior a 30 graus Celsius. Bom, a gente não sabe, né? Porque ele não deu a informação, mas dá para a gente calcular. Mas antes da gente calcular, a gente tem que fazer algumas interpretações do exercício. Então, vamos lá na nossa lousinha. Bom, eu vou chamar a nossa temperatura inicial de T maiúsculo aqui, tudo bem? Vou chamar ela de T. Temperatura final vai ser o nosso T inicial mais 15, né? Por quê? Vamos pensar, temperatura não tem que ser sempre em Kelvin? Se eu tenho uma temperatura, por exemplo, de 0 graus Celsius no início, em Kelvin seria 273. Minha temperatura final não seria 15 porque aumentou 15 graus?
Então, seria 15 mais 273. Então, quando eu faço soma, é só acrescentar o valor da temperatura, porque no caso da escala de Kelvin, é só somar. Tudo bem? Isso aí dá porque quando é soma. Agora, a multiplicação eu teria que... Caiu. Voltou? Tá aí, Isabela? Internet aqui, peraí. Voltou? Tá aparecendo eu de novo? Beleza, então vou voltar lá para o exercício. Tá aparecendo eu ou tá aparecendo os slides? Não importa, eu vou colocar de novo aí e volto. Agora tá aparecendo os slides? Tá aparecendo os slides agora? Beleza. Aqui travou aqui. Bom, agora foi. Bom, então, temperatura, como eu tinha falado. Agora vamos pensar na pressão. Eu vou chamar minha pressão inicial de P. Ele fala que teve um aumento de 5% na pressão. É igual aos juros compostos, né? Mas vamos lá. Minha pressão final, você concorda que vai ser a minha pressão inicial mais 0,5% da minha pressão final? Que é, desculpa, 5%, né? Que seria 0, faltou um 0,5 aqui, desculpa. Tá, saiu errado digitado, é 0,05. Somando os dois, eu vou ter uma pressão final de 1,05. Jogando a nossa formulinha, porque o nosso volume é constante. P sobre T tem que ser igual a 1,05 vezes P sobre T mais 15. Como eu tenho P desse lado e P desse lado multiplicando, posso cortar. E aí eu vou chegar numa temperatura de 27 graus Celsius. Ele fala assim, ó, na A, é igual ou inferior a 30 graus Celsius. Tá correto. Na B ele fala que é superior, tá errado. É igual ou superior a 300, tá errado. E assim por diante, tudo bem? Onde eu estava mesmo? D, somente pode ser calculado conhecendo o volume, não precisa, porque ele fala que o volume é constante e somente pode ser calculado conhecendo se o volume é a massa e pressão inicial. Não precisa. Então, a nossa temperatura é já calculada em graus Celsius aqui, tudo bem? Fechou? Então, qualquer dúvida aí, mandem aí no plantão. Tranquilo? Foi boa? Então, obrigado, viu? Deu para entender bem, Isabela? Fechou que eu já tenho que entrar lá na próxima aula aí, tá ok? Obrigadão aí. Até mais.